Oi, gente, hoje a gente vai falar um pouco do realismo, que foi uma escola literária depois do romantismo. Os autores queriam romper com as barreiras ideológicas que o romantismo tinha, e aí foi quando surgiu o realismo. Agora eu vou falar um pouco do contexto histórico do realismo em Portugal. Nessa época, a sociedade estava passando por transformações e descobertas. A Revolução Industrial se encontrava numa nova fase e os ramos da tecnologia e da ciência estavam se inovando cada vez mais. Dentre essas inovações podem ser citadas a utilização do petróleo, do aço e do ferro. Agora eu vou abordar um pouco as ideias do realismo, as características. O realismo veio para quebrar as barreiras ideológicas do romantismo, como a gente já falou. Só que, mas ele faz isso de uma forma muito descritiva. O realismo é uma escola literária muito descritiva, que foca muito no presente. Além disso, a linguagem é simples. O foco principal do realismo é analisar psicologicamente os personagens. Então, os autores fazem uma crítica à personalidade dos personagens. Além do fato de o realismo ser uma escola literária muito objetiva. Então, você não vai encontrar, lendo uma obra do realismo, você não vai encontrar a opinião, do autor. Ele só vai descrever do jeito que é, real. Ele vai descrever de um jeito real, por isso que chama realismo. Os principais autores do realismo em Portugal são Antero de Quintal e Eça de Queiroz. Antero de Quintal, ele teve suas produções poéticas divididas em 3 momentos, todos eles ligados à vida do autor. As primeiras poesias, elas refletem o modelo romântico. Já os poemas, odes modernas, eles são como um marco e apontam uma fase de poesia revolucionária. O livro mais revelador de Antero de Quintal é Os Sonetos, e ele é definido como uma crítica literária. Como eu já tinha falado, um dos autores do realismo em Portugal é Eça de Queiroz. A fase realista de Eça de Queiroz é marcada pela trilogia Cenas da Vida Portuguesa. Ela é composta pela obra O Primo Basílio, Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Nas obras, Eça de Queiroz tenta montar um painel da sociedade portuguesa, relatando múltiplos aspectos da vida cotidiana. No Brasil, o realismo surgiu em meados do século XIX com o século XX. O estopim foi o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Não é diferente em Portugal. O realismo no Brasil tem função de crítica social e política, e a pessoa que vai fazer jus a isso é Machado de Assis, o escritor mais famoso do Brasil. Quando a gente fala do realismo, a gente tem que abordar, principalmente, o contexto histórico. O primeiro contexto histórico é a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial está acontecendo o capitalismo. Com o capitalismo, as pessoas começam a ficar mais capitalistas. Elas são consumistas, então elas precisam do novo, de algo revolucionário. Outra característica é o Segundo Reinado. Com o fim do Segundo Reinado, já está
já está no fim do segundo reinado, então Dom Pedro II tá indo embora. Quando Pedro II indo embora, começa assim uma nova revolução, porque tá acontecendo o renascentismo. E o povo não quer mais alguém com poder absoluto. Junto com isso, tá acontecendo a abolição da escravatura. Logo com o fim do segundo reinado, logo eles decidiram assinar com a princesa Isabel a Lei Áurea. A Lei Áurea, como já estudado antes, ela foi a lei que foi usada para liberar por fim os escravos, colocando assim como homens livres. Logo vai começar a surgir escritores que vão mostrar a realidade do Brasil. Então, esses escritores vêm com nome realistas, que, como eu disse antes, vão abordar as questões sociais do Brasil. Mostrar que tudo que era considerado perfeito está se acabando. Cis é o escritor mais famoso do Brasil. Ele apresenta diversos contos e livros, como A Cartomante. Ele é tão importante que ele funda a Academia Brasileira de Letras e acaba dando um nome maior para os escritores. Bom, além de Machado de Assis, no Brasil outros escritores se destacaram no realismo. Um deles foi Arthur de Azevedo, que era o irmão mais velho de Aloysio de Azevedo. Ele era escritor e jornalista, dramaturgo, poeta e contista. Ele escreveu diversos poemas satíricos, contando sobre os personagens desses poemas eram pessoas que ele conhecia, do lugar onde ele morava, que era São Luís. E por causa que ele escrevia sobre quem ele conhecia, ele acabou perdendo o emprego dele. Bom, ele falava sobre a abolição da escravatura, ele era defensor disso. E ele publicou diversos artigos em jornais e cenas de revistas falando sobre os ideais dele. E também publicou as duas obras mais importantes dele, que era O Liberato e A Família Salazar. Só que a Família Salazar ela foi censurada pela censura imperial. E essa obra ela foi escrita juntamente com Urbano Duarte. E mais tarde, ela foi republicada com o título de O Escravocrata. Aloysio de Azevedo, ele era o irmão mais novo de Arthur Azevedo. Ele foi jornalista, escritor, cronista, e ele seguiu primeiramente uma linha romântica. Só que ele só seguiu essa linha romântica com o intuito de pagar as contas dele. Ele não queria realmente escrever sobre isso, ele só precisava de dinheiro. E seguindo a linha realista naturalista, ele procurou publicar obras com representação dos problemas do Brasil, que estavam em evidência na época. E O Mulato foi a obra que mais causou repercussão na população. E outras obras do Aloysio de Azevedo foram O Cortiço e A Casa de Pensão.